Gente, se eu tô aqui hoje, a gente tem uma responsável, uma culpada. Na verdade, uma responsável mesmo por toda essa minha jornada do autoconhecimento. E hoje, no segundo episódio do podcast, é sobre saúde mental e tá tudo bem. Ela que já falou pra mim umas 50 mil vezes que tá tudo bem. E muitas vezes eu não acreditava. Mas eu tô aqui e realmente tá tudo bem, olha só, viu? Mas eu quero muito apresentar para vocês e trazer hoje também o que é o Theta Healing, que a gente estava aqui falando nos bastidores, né? Que é vida, né? Uma filosofia de vida, é maravilhoso. Então, as pessoas precisam conhecer essa técnica. E eu quero apresentar para vocês minha convidada mais que especial, responsável por estar aqui hoje com vocês, Dimara Ferreira. Estou super lisonjeada, né? E é um prazer estar aqui. E principalmente sendo convidada por você, né, que começou desde o início, né, com toda a jornada de cursos, me acompanhou aí como assistente, né, em vários cursos. Então, assim, muito dedicada, né, sempre muito comprometida, muito dedicada, e aí, lógico, teria que ser uma profissional realmente de respeito. Ah, né? gente, eu fico muito feliz. É. E eu queria muito trazer, né, quando eu pensei no podcast, queria muito trazer para as pessoas esse conhecimento, sabe? Então, assim, para quem não sabe, né, a Dimara é daqui de Juiz de Fora. Ela ministra cursos de Theta Healing presencial aqui, então se você tem interesse, eu já fiz 5 cursos com ela, os outros que eu fiz fora é porque ela não dá. Mas a gente, né, a gente tá aqui pronta para poder dar assistência em vários. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, né, que estão assistindo a gente, que tem essa curiosidade. Eu sinto que às vezes as pessoas têm até um certo medo mesmo, né? Ai, meu Deus, o que é isso, né? Então, o que é o Theta Healing para você e como que você descobriu essa técnica? Então, Theta Healing chegou na minha vida em 2012. Na verdade, chegou no Brasil em 2011, né? Então, se você pensar, é uma técnica muito recente no Brasil, mas tem aproximadamente 25 anos, um pouco mais, né? Criada pela Vianne Stibal, uma americana de Montana. Mas no Brasil chegou em 2011 e em 2012 eu tive alguns problemas de ordem pessoal e procurei ajuda terapêutica, né, dentro da psicoterapia, na verdade. Não era especial, nessa especialidade do Theta Healing. Mas essa psicoterapeuta, ela conhecia um pouco de outras técnicas, que não só, né, a terapia convencional, e ela começou fazer algumas aplicações de ferramentas que hoje, né, a gente conhece perfeitamente como que funcionam, e eu percebi uma rapidez nos resultados. Foi tudo muito rápido. Na época, eu pensei assim, que eu estava buscando ajuda para enfrentar um problema que eu estava vivenciando, mas, na verdade, eu percebi que eu precisava me tratar, que eu não estava ali só por conta de criar estrutura ou conhecimento para enfrentar o desafio. O desafio estava só começando. E uma jornada, né? Uma jornada só começando. E, para mim, foi assim, maravilhoso descobrir, né, essa técnica, porque eu comecei a ver realmente resultados. Essa psicoterapeuta me incentivou a procurar os cursos, conhecer um pouco mais. E em 2015 eu fui para o Rio, comecei com o DNA básico, que é o primeiro curso da técnica, e logo em seguida me apaixonei e já parti para o segundo, que é o avançado. Na época nem era pré-requisito o aprofundando no digging, mas assim mesmo, logo um ano depois eu já estava fazendo, e me coloquei como voluntária no Instituto Theta Healing, que é no Rio, no Catete, como para atender toda semana, né? Lá tem aliás, eu acho que até voltou depois da pandemia. Voltou. Esse atendimento toda terça-feira, toda não terça. O atendimento é voluntário, eles chamam até de tem um nome específico que eles dão para esses encontros, eu não me lembro exatamente. E só sei que eu comecei a participar desses encontros toda terça-feira, e isso eu ganhei muita bagagem de profissional mesmo e emocional. Porque você lida com vários tipos de situações diferentes, desafios, problemas de doença, problemas emocionais. Então, assim, é muita história para você começar a entender, né, de um universo que até então eu não tinha menor conhecimento, né? Eu estava começando a me descobrir, estava assim, no iniciozinho de um processo de autoconhecimento. Então, para mim, foi muito rico. Foram 2 anos
como voluntária desse espaço, né, do Instituto no Catete. E, a partir daí, em 2016, a Vaiana, que é a criadora da técnica, esteve no Brasil, e aí eu já aproveitei e fiz 2 cursos de formação com ela. Então, assim, quando eu estive com a Vaiana, eu senti que ali eu tinha que fechar um ciclo da minha vida em vários sentidos, né? Questão profissional, questão pessoal, eu estava fechando vários ciclos ali. E eu me lembro exatamente que ela deixou uma dedicatória no meu livro, que eu fui no dia da abertura, e ela colocou: confia que o Criador está com você. Gente, que lindo. Segue que essa jornada é o caminho que está se abrindo para você. Então, confia, o Criador está com você. Ali eu não tive dúvida que realmente estava se abrindo uma nova etapa na minha vida, né? E, a partir daí, foram outras formações, não só... Quantos cursos você tem? Atualmente, eu tenho 8 cursos que eu ministro o curso, né, como formação. Instrutora. Agora, como praticante, eu acho que já tem 15 ou 16 cursos. Gente, é muito curso, né? Vou chegar lá, gente. A grade, eu acho que são 23 cursos. São 23 cursos. Então, falta alguma coisinha ainda. Falta também, tenho 8. Não, mas eu quero muito fazer um de instrutora também. De instrutora é muito Não sei bacana. se eu quero, talvez, assim, ainda não fiz isso, não sei se eu quero dar o curso, assim, mas eu acho que deve ser diferente, assim, acho que para ter essa energia dos filhos, né, da Vaiana, assim, acho que deve ser interessante. Sim. É uma energia muito, muito potente. Quando você está diante dela, a energia dela é uma coisa realmente que você percebe que tem algo de diferente, né, que não é só isso que a gente vive no dia a dia. Então, quando você fala, o que é o Theta Healing para você? Eu vejo que Theta Healing você mesmo já iniciou, né? É uma filosofia de vida, né? Que te leva para o autoconhecimento, e ela alia ciência com espiritualidade. Então, acho que assim, quando entra a espiritualidade, para mim fez todo sentido. Porque não é só o autoconhecimento, não é só a ciência, se não existisse a espiritualidade. Eu acredito também que tem que ter a autorresponsabilidade, né? Sim, sim. De você querer mesmo, né? Sim, em que muitas vezes a gente vê que muitas pessoas, elas não buscam as terapias, né? Assim, que a gente chama de energéticas, enfim. Porque às vezes elas não querem olhar para isso e entender que, sou eu que sou aqui culpadinha disso aqui. Sair daquele papel de vítima, né? Então, parece que as pessoas têm um certo receio, né? E uma coisa que eu percebo muito e que talvez até me incomode é a questão da falta de constância, né? E quando você falou até que você atendia no Catete, eu lembrei dos seus atendimentos também do Cura Theta. Sim, também. Que eu fazia. E que foi ali também, muitas vezes, que eu aprendi, porque a gente precisa praticar, né? Precisa. É uma coisa que você falou e que faz todo sentido. Muitas vezes, as inseguranças do próprio terapeuta, né, dessa inconstância, é porque o terapeuta ele é uma pessoa como outro qualquer. E para ele atender qualquer pessoa, para ele estar diante do desafio de qualquer pessoa, ele precisa se auto-aplicar. Então, se o Theta Healing, mais do que você se tornar uma terapeuta, é uma ferramenta de autoconhecimento para você próprio, né? Para nós todos. Então, isso é uma baita de uma oportunidade de você se conhecer. Você tem várias ferramentas ali que vão te auxiliar. Esses dias eu estava assistindo uma live de uma colega, Theta Healer, e ela falou: terapeutas querem encher as suas agendas. E aí ela falou assim, eu te faço uma pergunta, você leu o livro todo, o básico? Você leu pelo menos o livro? Eu li. Pois então, eu também já li até mais de uma vez. Mas estou falando, tem muitas pessoas que não. Você pega aquilo ali, dá uma folhada, não, depois eu acabo, não, agora eu já sei. Então, assim, já li até mais de uma vez, porque aquilo vira um livro de consulta, né? E aí, ela fez essa pergunta, eu falei, gente, é verdade. Então, você não se torna terapeuta porque você passou um final de semana imersa num curso. Não é assim. Ainda mais em um curso, né? Porque muita gente faz um curso e acha que vai entender. Então, assim, é um processo, né? É uma caminhada. E, assim, eu me vejo ainda engatinhando, porque tem tanta coisa para aprender. Toda hora eu me vejo com vários desafios porque surgem para mim os desafios. E muitas vezes eu falo, nossa, isso ainda não tinha... Até então não tinha me dado conta disso. Mas, olha, isso existe. E aí, por que isso está me assustando? Por que isso está me incomodando? Eu preciso olhar isso em mim,
né? E não que eu tenho que vivenciar aquela experiência da pessoa, não que eu tenho que passar por aquilo para falar, não, eu entendo a sua dor porque eu vivi isso. Não necessariamente, mas eu preciso ter ferramentas para poder orientá-lo, né? Acolher, né? Para acolher, exatamente, né? Para que ele possa entender também que ele tem ali um profissional que saiba escutá-lo, que se também não der conta de resolver, vai passar para um outro profissional, que isso é muito importante. Né? As pessoas às vezes falam, mas o Theta Healing é uma técnica complementar. Tem uns que falam a terapia integrativa. Hoje se usa muito esse termo, né? Terapia integrativa. É integrativa, assim como a medicina, assim como a psicologia, né? Tudo isso se integra. Hoje em dia existem várias ferramentas energéticas, né? Técnicas. Tem o Reiki, né? Que é maravilhoso. Tem o Access também, que tem ferramentas... Que eu fiz o curso com você também. Também. Então, assim, constelação sistêmica, ou seja, a gente tem aí uma quantidade de técnicas e de recursos hoje para estar associando e complementando todo o tratamento médico, inclusive com medicamentos e com tratamentos, com acompanhamento médico, psicólogo, psicanalista. Eu atendo várias pessoas que estão em tratamento. E não tem mal nenhum nisso, né? Tá tudo bem. Eu tenho atendido também. Eu até também tive depressão, tomei remédios durante 9 meses, né? Tenho a Patrícia, que é minha psicóloga, 1000 anos, 20 e tantos anos, e que depois fui fazendo Theta Healing com você, né? Buscando essas alternativas. Mas eu também tenho essa mesma opinião dos remédios, né? Eu tenho um cliente meu que ele vai toda semana e que ele toma e você vai vendo a melhora, sabe? Como que ele realmente precisa daquilo dali para ele poder ir estabilizar. Sim, e às vezes a gente julga, né? Sim. Mas toma remédio, ou a pessoa, ou isso é bobagem, ou não sei o quê. Mas não é. Tem os florais também, que auxiliam muito, né? Inclusive, os óleos. Também, óleos essenciais. Óleos essenciais. Tem muita coisa, né, hoje que está disponível, né? Mas, assim, as pessoas precisam também se abrir um pouco mais para isso. Então, eu percebo que está havendo uma consciência tanto da área médica quanto das próprias terapias holísticas, de começar a integrar mesmo todo esse tratamento, se comunicar, se conversar. E eu vejo que, às vezes, chegam pessoas para mim e falam, meu psicólogo falou para eu vir aqui. Eu falei, gente, eu acho fantástico isso. A minha psicóloga, Patrícia, indica também. Eu falei, gente, que orgulho, né? Antigamente eu ficava lá chorando 3 dias lá para ela, que ela deve ter falado, meu Deus, não aguento mais essa menina. Exato. E hoje em dia ela também me indica assim também, como eu indico para ela. Isso é muito legal, né? E eu percebo porque eu até gravei um vídeo agora recente falando isso, porque a abordagem é diferente, né? A abordagem do Theta Healing é diferente. Sim. Não digo nem só do Theta Healing, eu digo das técnicas energéticas. Você tem um outro olhar. Quando você falou leitura, né? Você faz uma leitura corporal, faz uma leitura intuitiva, é diferente. Você capta ali informações que nem a própria pessoa às vezes sabe. Sim. O que tem ali por trás daquilo, o que ela vivenciou, qual o tipo de experiência, o que pode ter gerado um trauma. E não que a gente esteja adivinhando, não, porque aqui não tem ninguém que trabalha com bola de cristal, quem entendeu? Se a gente trabalhar, a gente estava com o número da Mega Sena. Não é bola de cristal. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar, que realmente a gente estimula e desenvolve a intuição. Sim. Isso é fato. E a intuição todos nós temos. Porque as pessoas falam, mas por que você é intuitiva? Não, mas todo mundo é intuitivo. Não é um dom, né? Eles falam, não é dom. Assim não como o reiki também, as pessoas mas tem que ter o dom, ele tem que ter o dom. Não tem, gente. Não tem. Não tem mesmo. Assim. Eu lembro no meu primeiro curso, gente, eu vou fazer meu primeiro curso de Theta Healing em 2018, 19, né? Não lembro, alguma coisa assim. 18. Foi. E tinham 17 pessoas na turma e tudo, e eu fui fazer sem nem fazer uma sessão. Depois que eu fui fazer uma sessão, aí eu fiz uma sessão, né, até de ordem pessoal, de rejeição, né, de coisa de pai, de mãe, eu saí de lá assim, gente, valeu assim, minha psicóloga que me desculpe, mas valeu por uns 15 anos de terapia, né, e assim, o curso mesmo, eu também olhava e falava, cara, eu não tô vendo nada, eu não vejo nada, não tô entendendo o que tá acontecendo, né, e depois você vai percebendo que você vai tendo essas percepções, você vai buscando uma consciência, conhecimento, né? Eu fiz uma constelação. Você estava falando, eu até fiz uma constelação com a Cristina, ela é de BH. Ela é muito maravilhosa. A gente fez uma constelação online, durou 4 horas. E assim, até me surpreendeu muito por questão de ser online e tudo isso. Eu falei, gente, será, né? Porque é uma coisa mais
né? Sim. Mas foi, assim, incrível. E aí ela falou pra mim, ela falou, Ellen, você, além de você se dedicar e tudo isso, você também tem a sua história que vai agregar esse valor para suas, né? Para os seus clientes, Sim, né? Para o seu sim. atendimento, com a sua cura, com a sua busca, que nunca vai Sim. acabar, porque você vai, Exato. né? Sempre vão ter algumas coisas, Sim. mas você vai conseguir aliar isso, né? Com as suas Uhum. mãos e tal, de cura, até também, tanto que eu fui um pouquinho pro lado do Reiki, Sim. mas também, como eu te falei, a gente ainda usa muito Theta Healing. Então, assim, Sim. é uma coisa que você vai aliando, né? E Uhum. eu faço terapia, gente, quase todo mês, várias vezes, né? Porque a Sim. gente precisa fazer Do tempo todo. o tempo todo. E a gente também, depois a gente começa a perceber que as pessoas que procuram a gente para atendimento são aquelas pessoas que têm questões compatíveis com a gente, né? Sim. Para resolver. Então é aquilo que é por isso que a gente fala, né? A cura do outro é a minha Não. cura. A gente até começa a Né? reparar, por que isso aqui tá chegando tanto pra mim? Gente, eu Exato. lembrei do 7 vezes vinho dela, vai ser 7 vezes terapia, né? Cada dia a gente vai fazer uma terapia diferente. Vinho é uma terapia, mas a gente precisa de outras terapias. Precisamos de outras terapias. E quais outras que você atua também? Então, além do Theta Healing, né? Theta Healing é onde eu me descobri, como eu já falei, foi onde eu encontrei o meu caminho para o meu despertar, né? Eu posso dizer assim. Mas as outras técnicas é o Access, né? Que dentro do Access é o barra de Access, processos corporais e processos verbais. Já fiz uns 4 fundamentos, né? Cada vez que a gente faz é um sacode que a gente leva. E dentro do Access eu sou facilitadora, né, do Barras, igual você falou, que já fez o curso. Depois também tem a terapia multidimensional, que eu gosto muito dessa terapia. Hoje em dia, eu agrego tudo. Eu percebo que, hoje em dia, eu criei um método mesmo de atendimento. Sim. Porque, de acordo com que esses dias também eu estava explicando isso para uma pessoa, mas eu só quero Theta Healing. Eu falei, neste momento você não está pronta para o Theta Healing, porque a gente sente, né? Eu falei, você não é agora que é o Theta Healing, espera, né? Depois você vai estar mais preparada, você pode receber o Theta. Mas às vezes a pessoa precisa ainda passar por barras. E por que o barras? Porque o barras, muitas vezes você não tem muita facilidade, às vezes, de expressar o que você está sentindo. Sim. Você não consegue falar muito sobre as suas emoções. E aí o barras ele vai simplesmente te dar uma relaxada e a gente vai liberando o que tiver que liberar. Né? Aquilo de destrói, descria, vai liberando, pode poca em tudo, e é aquilo ali que vai... é aquilo ali que vai acontecendo. Então, assim, tem muitas pessoas que eu começo com barras, porque é necessário uma terapia onde você começa a desconstruir alguns pontos de vista, né? Julgamento, você vê que a pessoa é muito mental. E como que eu percebo essa questão ansiedade, né? Muitas pessoas hoje me procuram o barras pela ansiedade. E realmente é muito bom, porque para o ansioso, que é impaciente, funciona perfeitamente. Ele desliga, ele apaga. Então, se ele fica sem dormir anos na vida, naquele dia ele dorme, pelo menos. Homens que são mais céticos, né? Quando eu atendi, eles ficavam, gente, mais tranquilos, assim, né? Acho que Exato. principalmente do fato de não falar, né? Que Isso. o Barras, ele não quer saber de onde vem seu trauma, É né? isso aí. Ele só quer resolver seu trauma, né? Isso aí. Gente, a gente parou aqui um pouquinho pra tomar vinho, né? Porque a Bianca tá aqui. Porque, sabe o que ela falou, Dimara? A Bianca falou assim, não, mas se a Dimara vai, eu vou lá só pra ouvir ela falar. Juro pra você. E eu cheguei mais cedo só para ouvir a Bianca. Eu não sabia que era ela, não, mas eu vi. E foi muito lindo. Muito lindo. Gente, o Barras eu gosto bastante também. Então, o Barras, assim, para pessoas, eu sempre percebo o seguinte: as pessoas são mais fechadas, têm uma dificuldade maior de se expressar, de dizer o que está sentindo. Você falou uma coisa, homens, realmente, homens têm uma dificuldade maior, né, de se abrir. Então, homens também, eu sugiro bastante que inicie, pelo menos, com barras. Pessoas também com depressão, com falta de foco, falta de concentração. Outra questão também. Eu gosto muito do Barras parte profissional, assim. Também. Quando você faz constante, né? De 15 em 15 dias, né? Porque eu acho que faz essa diferença. Sim. E aí você percebe, né? Aquela clareza, assim. Eu, por exemplo, me sinto muito mais criativa quando eu faço barras, assim. Eu já tenho esse outro olhar, assim, sabe? É verdade, barras. Eu gosto bastante.
Porque ele libera, né? Aqueles pensamentos viciosos que ficam ali tomando conta da nossa mente, é como se você limpasse mesmo. Você dá uma deletada, você limpa, então o que fica ali é o que você precisa utilizar, que é a criatividade, é o foco, é a clareza, é você ser mais proativo. Então, acho que assim, o Barras ele tem o seu lugar, ele tem a sua importância. A terapia multidimensional é uma terapia mais espiritual, né? A conexão é feita através do chakra cardíaco. Você não precisa nem estar presente para receber, você pode estar online, pode estar em casa. Normalmente eu marco pelo menos a hora que eu vou estar conectada para poder estar fazendo, né, praticando essa terapia. Mas a gente acessa, através do chakra cardíaco, acessa os seres multidimensionais, né? Que é uma galerinha muito bacana lá. Eu fiz, né? Eu posso falar, porque eu passei por um desafio grande. Eu recebi daquela questão do meu espaço. Verdade. Eu recebi, por conta de um espaço, estava com um desafio, né, com uma questão profissional. Sim. E aí eu recorri a Edmar, falei, cara, nossa, não sei o que está acontecendo comigo, né? Tipo, já estou fazendo algumas outras coisas. Sim. E aí a gente fez a multidimensional. Não lembro agora se a gente fez 3 sessões, eu acho que a gente até fez mais um pouco. E aí, tipo, resolveu, assim, foi ótimo. Eu achei incrível, assim. Então, assim, aí a gente tem todos os recursos, assim, né? Tanto quando você fala que é questão energética, porque tudo é energia, né? Sim. A gente sabe que tudo é energia. Então, quando você acessa essa energia, você percebe o que está em desequilíbrio, o que está em desordem, seja em ordem emocional, seja no psíquico, né, mental, psíquico, seja no espiritual, você vai identificar onde que é. Sim. Né? Isso é até prática também. Você vai praticando e você vai percebendo em que momento cada pessoa precisa receber um tipo de terapia, né, específica. Na verdade, eu também até estava pensando muito nisso. Eu criei uma sessão integrativa também, que acontecia isso. Eu trabalho com o Reiki, o Barras e o Theta, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela chegava ali, às vezes ela não queria fazer um Theta. Ou, às vezes, né, ela precisava de um Theta para liberar um choque trauma, enfim, tudo isso. E aí, eu também criei essa sessão. Às vezes, a pessoa, eu quero só Reiki. Tá tudo bem. E também a gente já identifica quando a pessoa, né, tá ali naquele tempo divino, né, que a gente fala para poder absorver da melhor forma, né? Sim. Eu também não sei você, né, mas com certeza deve ter acontecido várias vezes de pegar pessoas que têm trauma de Theta, né? Que as pessoas falam, não, eu já fiz. Tem gente que já fez e não teve uma boa experiência. E não teve uma boa experiência, né? Então, assim, eu sempre falo, não, mas, né, tipo, no seu tempo, mas às vezes é o modo, a forma, o tempo que você tava. Essa sessão também eu já identifiquei que aí eu consigo fazer a leitura intuitiva do Theta Healing. E identificar ali mais ou menos o que a pessoa tá precisando naquele momento, né? E na verdade, você ter um trauma porque você passou por uma experiência negativa, você imagina, se você passa também por uma experiência negativa com um médico dermatologista, você nunca mais vai voltar no médico dermatologista se você tiver um problema de pele? Um cardiologista. Né? O cardiologista, a mesma coisa. Você pode não voltar no mesmo, mas você vai procurar outro profissional. Tem um livro que eu indiquei até para uma cliente minha, agora ela até mandou uma fotinha, que é aquele livro que foi uma das melhores que você me indicou, que é As 5 Feridas Emocionais. Gente, esse livro é 5 Feridas Emocionais, digita aí no Google, na Amazon, é R$30, né, muito barato, e é um livro incrível, assim. Sim, e aquele livro, esse agora, vamos aqui fazer uma consulta, né, que eu vi que você estava postando no Instagram sobre os traumas. Tem algum livro, aquela para eu estudar? Gente, segue lá, de Mara, e também Mão de Lótus, né, que é a sua empresa também, né? Mão de Lótus. Mão de Lótus, agora estou com um site, né, também, então Mão de Lótus Oficial. mãodelotusoficial.com? .com.br. Gente, .com.br, fica lá na Estação São Pedro, é um espaço incrível, com várias fadinhas lá, com aquela massa maravilhosa. Sim. Mas esse livro é um livro que realmente começou a me despertar muito, aquela história, né? As pessoas vêm chegando com as questões, e você fala, por que está chegando tanto isso para mim? Sim. Né? E eu sou muito disso, se está chegando, vamos olhar para isso. E vamos estudar, né? Vamos aprofundar para a gente saber, para ter mais recurso para estar recebendo essas pessoas. E eu tenho recebido, e lógico, depois da pandemia a gente percebe o quanto que aumentaram os casos aí de questões relacionadas à saúde mental, né?
Quantas pessoas com ansiedade, com depressão e transtornos, diversos transtornos, né? E síndrome do pânico. E aí você vai olhar e, assim, no primeiro momento você fala, é pandemia. Por que foi a pandemia? Gente, não foi a pandemia foi só um gatilho. Sim. Né? Então, vamos olhar onde é que foi que começou isso, onde é que aconteceu. Então, assim, até antes da pandemia, todo mundo muito no automático, né? E as pessoas não estavam se dando conta. De repente, foi todo mundo, foram viver enjaulados, né? E cada um vivendo no seu bolha, mundinho, né? Na sua bolha, com a sua família. Muitos se desentenderam, porque já não convivia mais, e aí precisou conviver, né? Quantas separações eu vi durante a pandemia, Sim. né? E aí, o que acontece? Muitos casos chegam, e assim, incrível que está chegando muitos adolescentes. Aham. E aí é lógico, ficaram 2 anos sem escola, aí ter que voltar agora para a escola, ter que conviver com os amigos. Muitos adolescentes mudaram, né, a fisionomia, porque é natural, os hormônios. Sim. Então, aqueles que eram crianças até 2 anos atrás, né, vamos botar 3 anos atrás, retornaram para a escola com outro... O mundo virtual também, que é muito mais interessante, né? Porque eles Também. vivem uma vida que eles criam, né? Que é uma Sim. vida de ilusão. Sim. Então, eles passam mais tempo ali do que querem conviver com outras certeza. pessoas, né? E não interage, né? Não Sim. tem o convívio Nem social. fala. Exatamente. Só digita, né? Aham. E não precisa nem aparecer. Se quiser, a câmera fica fechada, a pessoa não está vendo as espinhas no rosto, não está vendo que engordou. Criam, né? Então, eles criam, né? Tipo, um personagem mesmo e colocam. E existem clínicas, né? Também, assim, como, né? Sim. De dependência e tudo isso. E é bem sério. É bem sério. Sim. Eles se tornam compulsivos. Sim. Né? É uma compulsão. Então, eu comecei a perceber vários adolescentes chegando. E eu falei, gente, esses traumas não vieram com a pandemia. Isso é um gatilho. E não só adolescentes, como adultos também. Sim. E eu falei, eu preciso me aprofundar nisso. Né? Então, é o Despertar do Tigre, né? É um livro que eu já tinha, incrível, né? Que eu tinha já esse livro. Despertar do Tigre. Gente, anota, Bianca. Anota, Bianca. Curando Trauma. Já olha na Amazon pra gente Ele comprar. tem 2 livros. Tem esse que é o primeiro e tem o segundo. O segundo eu não me lembro, mas fala também de tigre, tá? É uma capa verde. E incrível que eu já tinha esses livros antes. Pra você ver, as coisas chegam antes, o material, né? Daquelas coisas assim, senta na Amazon, você vai comprar um livro. Mas quem compra esse e esse. Já viu aquilo? E aí, às vezes... Junto combozinho. Aí, numa daquelas, do combo, eu comprei os 2 de trauma e um outro, tipo, Emoções lá, as feridas, né? Que me interessou mais naquele momento. E aí eu falei, gente, eu tenho um livro de trauma. Eu tenho que pegar esse livro. Aí comecei a andar com o livro, ando com o livro para cima, para baixo, para cima, para baixo. E o tempo todo eu estou lendo aquele livro. Vou ler ele. E é muito bacana, muito bacana. E assim, e olha como são as coisas. Por isso que assim, quando você fala, né, do Theta Healing, o que é o Theta Healing? Por isso eu digo assim, é uma técnica tão completa no meu ponto de vista, né? Tão completa, porque você desenvolve a sua capacidade intuitiva, desenvolve os seus centros psíquicos, a sua percepção de quem você é, do seu corpo, dos seus chakras, do seu sistema, como que você entende as suas emoções, quando você está triste, quando você está alegre. Eu sempre digo isso, nós não fomos educados para entender sobre emoção. Né? Na minha época não era e eu acho que hoje em dia também não. Na minha se não. fala muito, mas não se ensina. Não se pratica. Né? Não se pratica, não fala. Pode ficar triste, está chorando? Pode chorar. Né? Chora, tá tudo bem chorar. Tá tudo bem. Não é? E tá tudo tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem reclamar, tá tudo bem ficar bravo, tá tudo bem. É só você entender o que é que está gerando aquilo ali. E aí eu comecei a perceber que é exatamente esses sentimentos que a gente não aprendeu, que a gente não sabe lidar com isso vai ficando embotocado aqui, né? Isso vai ficando armazenado e a gente não sabe como lidar com esse tipo de situação. E em determinados momentos, e principalmente episódios da infância, dependendo da forma como você foi tratado, ou se você foi impedido de manifestar alguma ira, algum episódio ali que você queria, gritar, chorar, fazer algo, você aprisiona aquilo.
E quando você aprisiona aquilo, é interessante que esse livro fala que o trauma não é causado pelo evento em si. O trauma é causado pela imobilidade. Quando você imobiliza e não tem ação, é aí que cria o trauma. Gente, maravilhoso. Aulas, né? Então, aulas aqui agora. E aí é fantástico, porque você chegar através de uma ferramenta, que é o Theta Healing, que te desenvolve essa habilidade de intuição, de perceber o campo da pessoa, de perceber o corpo, onde é que isso está aprisionado, qual o órgão que ficou aprisionado, porque pode ser algo emocional, mas que repercutiu e essa energia foi para o fígado, ou foi para o rim. E aí você começa a perceber, às vezes as pessoas desenvolvem realmente doenças físicas, né? Sim. Literalmente por conta desses episódios que foram vivendo e essa energia ficou aprisionada ali. E aí é você buscar informação e saber o que aconteceu e por que essa energia ficou aprisionada a ponto de gerar imobilidade e a pessoa não reagir. Isso pode ser qualquer trauma e pode ser uma coisa banal, onde a pessoa fala, aquilo é bobo, tirou um dente de leite, nem era nada, mas você não sabe para a criança o que era aquilo, tirar um dente de leite e ver sangue. É um pavor para algumas crianças. Sim. Eu já tratei de criança que tinha pavor de sangue a ponto de desmaiar. E depois que descobrimos qual que era a questão dela, de ver o sangue, e a gente fazer um trabalho, tem até um depoimento que eu coloquei ontem nos meus stories, que estava falando o depoimento dessa mãe, que a menina, quando descobriu a questão do sangue, o que causou nela, porque aí nós fizemos uma leitura a nível de ventre, porque tudo aconteceu dentro do ventre, né? Isso também é possível de nós resgatarmos e, né, voltar a essas informações. E ali ela teve uma descarga, ela teve um descolamento de placenta, onde a menina vivenciou aquilo ali e meio que traumatizou. Entendi. E aí, quando que você vai imaginar que você vai tirar um dente de leite ou que você vai ver uma cena de filme de sangue, aquilo ali vai remeter e vai ativar um gatilho. Entendi. Gente, nossa, no curso Anatomia Intuitiva eu fiquei, assim, maravilhada, fiquei louca, né? Porque 15 dias você vê com tantas crenças, né? Sim. E de metais pesados também, como o Theta Healing pode ajudar nisso, do equilíbrio do hormônio, né? Tanto também da energia masculina e feminina que a gente tanto fala. E eu fiquei, assim, maravilhada, assim, foi um curso que eu falei, gente, são infinitas possibilidades. Tem infinitas possibilidades. As pessoas às vezes perguntam para mim, mas o que o Theta Healing trata? Trata de tudo. Tudo. Não, qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Mas isso também eu aprendi com você, dessa questão até dos atendimentos, né? Não importa o que a pessoa vai, porque muitas vezes muitos terapeutas, né? Você que forma muitos terapeutas, a pessoa fica com medo, ai meu Deus, mas que eu vou atender essa pessoa, né? Mas não importa o que ela vai trazer. Não importa o que ela vai trazer. O que ela vai trazer, a gente vai dar conta ali junto com a técnica e com o criador. E a gente vai conseguir lidar com isso. Mas isso eu aprendi muito nos atendimentos do Cura Theta. Porque ali você consegue, né? Você vai captando e aí depois você vai vendo as pessoas que vêm de diversas formas. Muitas hoje em dia de ansiedade, depressão, né? Adolescentes, né? Mães, adolescentes que se cortam cada vez aumentando mais, né? E assim, ontem eu até estava conversando com uma menina, ela tem um projeto social no Dom Bosco, muito legal, a Lívia. E a gente estava falando justamente disso, né? Que ela cuida muito de crianças, assim. Mas o quanto é importante também a gente olhar para os pais, né? Sim. Né? Então, tem que ser tudo um conjunto, né? Exatamente. Tipo assim, uma família, assim, né? As crianças são o reflexo, né, dos pais, do que eles vivem. A gente sabe hoje que a questão genética, né, corresponde aí 15%, 12%. O resto é comportamental. Então, aonde essa criança está inserida? Qual tipo de informação que ela está recebendo ali? E é a partir daí que ela está construindo, né? Eu achei esse livro, Os 5 Feridas Emocionais, incrível, assim, principalmente, eu não vou sabe contar, mas a parte da humilhação, acho que todos os pais devem ler. Você sabe que eu fiz uma mentoria, né, com essas feridas. Foi uma semana e eu tive que depois dar um suporte, porque muita gente ficou mexida com imagino. Eu achei, assim, eu não sei. E foi uma por semana, tá? Não foi uma por dia, não. Eu acredito que o meu,
como eu fiz aquela sessão de rejeição com você no início, tipo Aham. assim, então eu sempre acreditei que a minha ferida era rejeição. Uhum. E aí, depois que eu li o livro, eu vi que a minha ferida maior, né? Porque a gente tentou, Sim. era o abandono, né? Então, não Uhum. sei se ele também já teve uma mudança do Theta Healing em relação à rejeição de pai e de mãe, que aquilo já me transformou, já fez eu olhar pra. Gente, hoje eu olho pra relação, assim, né, de pai e mãe, assim, absurdamente, eu tenho uma outra consciência, assim, Sim. que eu falo, gente, como pode melhorar? Mas, assim, é incrível, assim, agora E eu a até gente parei um percebe pouco. que a cura vem da aceitação, né? Sim, Quando e do você perdão. aceita, né, o perdão, a aceitação, quando você aceita como eles são, da forma como Sim. eles são, muda tudo, muda a tua energia, muda a tua Sim. consciência. Na verdade, eu até estava refletindo um pouquinho sobre perdão, que nessa constelação que eu fiz, e tinha uma questão, e quando eu voltei no meu pai, né, tipo aquela coisa, ela falou, meu pai tá pedindo perdão, aquela não, então volta lá no seu pai, porque se tem perdão, tem alguma coisa ainda que você precisa ajustar, né, então é justamente isso, é você, tipo, ficar tranquila, né, em relação a não julgar, você falou muito pra mim, assim, do julgamento da minha mãe, né, e tinha muito isso, então, assim, hoje em dia eu tenho uma outra consciência, agora eu passei o feriado com a minha tia já tá com 72, meu tio tá com 82, eu fui ficar com eles um pouco. E aí foi tão mais leve de eu investir. Eu nunca quis saber muito, sabe? Dos meus avós, né? Tipo, que eu fui criada pela minha avó era muito brava. Mas eu nunca quis muito saber dos meus tios, às vezes, que eu não tinha muito contato. E hoje eu já queria saber, eu já queria me informar, sabe? E às vezes ela falou alguma coisa e eu falava, não, tia, não é bem assim, né? A consciência que ela tinha naquele momento. E minha tia, ela faz yoga 3 vezes por semana. É Você tem que ver, mesmo? é maravilhosa. Malha mais que eu. Que nem vou na academia. Não, isso tem que ver a pele, sem botox, sem nada. É eu falei, mesmo? gente. Então, assim, achei até que esse crescimento também, sabe? De você Sim. olhar pra sua família e não julgar, E não julgar, sabe? e não julgar. E isso eu tenho, assim, total certeza que veio com o Theta Healing, assim, com esse autoconhecimento mesmo, sabe? Com essa busca mesmo, sabe? E com esse olhar de não julgar, apesar que nós somos humanos, né? Julgamos o tempo todo, mas a gente vai... É um exercício que a gente vai Sim, fazendo, né? sim. É como criar um hábito diferente, é você olhar para aquilo sem se projetar, né? E sem se permitir a projeção. Isso também é um exercício que a gente faz. E aí você começa a olhar o outro com mais compaixão, né? Você tem, muito maravilhoso. não é? Você tem um sentimento diferente. Então, há poucos dias eu estava conversando também com uma pessoa e ela falou assim, mas para que tanto autoconhecimento? Onde você acha que você vai parar com isso? Eu falei, olha, eu não sei, parar não vou parar nunca, né? Porque não acaba. Autoconhecimento é ad eterno, é um processo contínuo, isso eu tenho para mim. Uma vez que eu entrei, eu sei que sair eu não saio. E assim, onde vai dar isso? Não sei te dizer. Você fala assim, mas o que você pode contribuir com tudo isso que você está fazendo? Eu penso que hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem. Não, mas já contribuiu muito para mim, gente. Para a Bianca que está aqui. Entendeu? Então, assim, eu penso que a contribuição, lógico que eu percebo que eu venho contribuindo para muitas pessoas, para o desenvolvimento e para o despertar desenvolvimento, né? Você aí é uma que não pode mentir, Bianca também é outra que está aqui. Posso assinar, né? Aí embaixo. Então, mas ainda assim, você fala assim, isso não valeu de nada. Amanhã ninguém vai querer saber de autoconhecimento, vai todo mundo ficar assim, estou no limite, não quero mais saber de nada. Eu penso que para a minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor. E vem me tornando. Às vezes as pessoas também têm uma coisa assim, nem tem tanto que você está falando a ver, mas muitas vezes as pessoas falam assim, fulano é tão bom e aconteceu isso com ele. Você faz tanto bem, você está aí está ajudando os outros, fazendo tão bem. E às vezes você passa por um desafio. Sim. Mas a gente trabalhar, né, o autoconhecimento, ou fazer o bem, não quer é dizer uma que garantia que o mal, né, que eles falam que o mal não vai chegar. Lógico mas não. Talvez esse mal chegue de uma forma mais leve. Porque a gente vai estar lidando com aquilo. Sim. Então, assim, isso é um Ou pouco pelo menos a gente tem um pouco mais de clareza emocional, né? E para lidar com os desafios de uma forma diferente. Porque aquilo não é o desafio, é como você lida com ele. Né? Por isso que as terapias são essenciais, porque ela te ajuda a passar no baixo de uma forma mais leve, e aí você sobe de novo e você volta de novo. Sim. Não, e uma coisa que a gente até botou ali, que a gente queria falar muito, que muitas pessoas perguntam.
do divórcio energético. Que a gente vê na internet que as pessoas falam, ai, quero fazer divórcio energético dentro do Theta Healing, porque o Theta Healing, ele tem infinitas possibilidades, igual a gente já falou, né? Tem também o curso de almas gêmeas, né? As Manifestação, que eu amo. Manifestações. Eu fiz, né, o curso de manifestação, o curso não, o workshop de manifestações, gente, tudo meu já foi ali no plano, já tava ali no merecimento. Mas a questão do divórcio, até para você explicar também um pouco para as pessoas o que é esse famoso divórcio, né? Eu já fiz uns 50. Pois então, foi bom você falar do divórcio e que fez 50. Fiz. Porque às vezes as pessoas vêm de, principalmente, finalização de relacionamento, né? Muitas pessoas procuram por isso. Mas o divórcio você pode fazer com qualquer tipo de rompimento. Uma separação, rompimento de uma empresa, de uma sociedade, né? Ou até mesmo algo que possa ter ocorrido na família, que gerou ali um estresse, um ressentimento, uma mágoa. E principalmente no caso de relacionamentos, né? Afetivos, que é o que a gente encontra com mais frequência. Mas eu sempre digo o seguinte, não basta a pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer um divórcio. O divórcio não funciona assim, né? Não basta você pegar a ferramenta e aplicar a ferramenta do divórcio. Você precisa saber o que é que você tem ainda que está te mantendo ligado à pessoa. Pode ser por um ressentimento, pode ser por pena, uma né? dependência, uma né? dependência, né? Emocional, financeira. Então, assim, pode ser por conta de uma traição. E você fica muito machucada com aquilo, você fala, ok, não vai ter, não me quer, não quer ficar comigo, mas também não vai ficar com mais ninguém, porque eu vou viver na cabeça dele. Eu quero separar, mas ele lá, né? Sem ninguém, né? Tipo, não quero que ele fique com ninguém. Exato. Não tem funciona, essa gente. irazinha. Não adianta, não funciona. Sabe por quê? Porque atrasa o lado dos dois, né? De ambos, porque bloqueia as duas energias, tanto de um quanto de outro, né? Então, eu digo sempre, o divórcio energético é para quando você já está realmente resolvida, quando você fez uma sessão e entendeu que não tem nada mais que está ali, não tem nenhum apego, né? Nenhuma situação ali que você ainda está precisando manter para justificar, caso você queira não. Porque tem pessoas que justificam até até em relação a filho. Sim. Ah, mas o meu filho, e não sei o quê, mas a gente tem um filho. Não importa. Pode ter filho, cachorro, gato, pode ter tudo em comum. Você vai continuar tendo contato com a pessoa, você vai continuar tratando dos assuntos que são pertinentes ao casal, mas rompe a relação, os laços afetivos e energéticos. Eu lembro bem, assim, fiz 50, gente, mas não é só de relacionamento, não. Não, o primeiro que eu fiz foi até no curso de DNA básico, no primeiro que foi de uma sociedade, né? Eu tinha tomado até um tombo, né? Enfim, várias situações e resolveu. Mas até nessa questão de relacionamento também, eu lembro claramente de você falando pra mim de que é um corte daquela obsessão, né? Daqueles pensamentos. Sim. Então, você consegue... Não que você não vai ver, mas a pessoa não vai conviver com a pessoa. Você vai conversar com a pessoa. Você vai conviver de uma forma saudável, né? Que exatamente. Independente se tem filho ou tudo isso. Saudável. Você não vai romper com o seu sentimento. E as relações saudáveis, elas sempre deixam memórias agradáveis também. Porque um relacionamento não tem só coisa ruim. Né? Principalmente quando você ainda tem uma família, você sonha com aquela família. Então, não tem uma história triste. E aí, se você puder manter aqueles bons momentos, isso é muito importante. É legal você manter aquilo ali e você dispensar exatamente aquilo que não faz parte mais, aquilo que está atrapalhando. E olha, atrapalha não só você buscar um novo relacionamento, atrapalha todas as outras áreas da vida. Sim. Né? Financeira, travanca financeira, é a questão pessoal, a questão de disposição, a questão de você autocuidado, né? Autoestima, ou seja, afeta muitas áreas. Você gasta uma energia enorme naquilo dali que já não existe mais, né? Exatamente. Isso é uma coisa assim que eu vejo muito, tipo, das pessoas até buscando, às vezes na internet as pessoas colocam, outro dia até gravei um vídeo, divórcio energético, R$50, eu não sei o que, gente, não adianta, se você não identificar ali exatamente a causa pra você, e às vezes a pessoa ela nem tá preparada, né, às vezes a pessoa dá até uma engasgada, né, tipo assim, aí você fala, mas realmente, né? E aí você começa a trabalhar isso e ela vai chegando de uma outra forma, né? Sim. E assim, e aí saindo do divórcio, outra coisa que as pessoas buscam muito,
A alma Alma gêmea. gêmea, exatamente. Quem quer fazer o divórcio já está querendo Já quer uma alma alma gêmea, gêmea. né? E o criador deve estar lá, tipo, meu Deus, é tipo aquele meme. Não tô preparando nada pra você, não, tá? Primeiro você se cura aí, que depois eu mando alguma coisa pra você, né? Então, a alma gêmea é o mesmo sistema. É como todos os outros, que a gente pode dizer assim, todos os outros assuntos que a gente trata em terapia, principalmente no Theta Healing, né? Porque a gente tem crença de todas as naturezas, relacionada financeira, dinheiro, a obesidade, a compulsão por álcool, por jogo, por droga, questão de relacionamento, relacionamento familiar, ou seja, tem várias questões, né? Crenças assim não faltam. Não falta. E em relação aos nossos ancestrais, culturais, sociais, então, assim, são Mundiais, muitas... né? Mundiais, exatamente, são muitas crenças. Então, o que ocorre? Quando você busca sua alma gêmea, primeira coisa é você saber exatamente se você quer uma alma gêmea. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas pessoas falam, eu quero, mas intimamente, né, às vezes subconscientemente, aquilo ali não é verdade, não é uma verdade. E aí a pessoa não sabe por que não é verdade. Então, o primeiro passo é esse. Sim. Se você quer e não está atraindo, vamos ver por que você não está atraindo. E aí você começa um processo, né, de busca, de investigação, para saber quais são as crenças que estão ali, que estão impedindo aquela pessoa de atrair. Gente, é incrível quando você limpa, e é uma coisa assim que é muito comum, né? E no divórcio energético isso acontece também. Os filhos casados com os pais. Ah, sim. Muitos filhos casados com os pais. E isso é uma das questões também de muitas pessoas não criarem um relacionamento afetivo sólido. Porque ela está sempre espelhando no relacionamento dos pais. Então, o modelo que ela identifica como perfeito ou ideal é aquilo que ela vê dos pais. O filho com a mãe, normalmente, a menina com o pai. E ela fica buscando aquela idealização. Que não existe. Exato. Eu lembro de uma vez que você falou lá na Estação São Pedro, lá no Mão de Lótus, que a gente quer um encontro, não lembro, alguma coisa assim que você falou. A alma gêmea é quando duas pessoas vão evoluir, né? Tipo, juntas, espiritualmente, né? Vão crescer de uma forma, né? Falei, tô ferrada. Hoje eu já não acredito que eu não errado. Não, mas eu lembro exatamente de você falando. Era o parceiro divino. Lembra? Tipo, parceiro de alma. De você, que é justamente isso, né? Os desafios, eles vão acontecer. Vão acontecer. Vão ter as coisas, mas vocês dois vão crescer juntos, né? Espiritualmente, não é relacionado à religião. Não. Mas um vai ajudar o outro, né? Com os desafios da vida, né? Hoje em dia, eu já acredito. Você não acreditava. E tá tudo bem, não acreditar. Não, eu fiquei pensando, eu falei, gente, agora... O que vai ser de mim? Vou ter que fazer uma lista aqui, aquela lista de manifestação. Então, isso é outra questão, porque as pessoas falam, né? Muita gente ensina, faz uma lista de como você quer a sua alma gêmea. E aí a pessoa coloca todas as características. Mas isso ajuda? Ajuda. Mas depois que já está liberado no sentido assim, você já está com a sua energia ok, já sabe que não tem impedimento, então agora vamos ver o que você realmente está buscando, que tipo de parceiro você está querendo atrair. E aí tem aquela história também das pessoas que ficam atraindo sempre... A do ciclo repetitivo. Exato, que são aqueles padrões que vão se repetindo, que você fala, mas eu não sei, porque eu estou num relacionamento abusivo, e eu largo um e entro no outro, e aí é muito do que também a pessoa viveu, né? O que ela experienciou na infância? Que tipo de relacionamento ela viu dos pais? É muito do relacionamento dos pais. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas era ótimo, o relacionamento era ótimo. Ótimo na concepção que o adulto tem hoje, mas não ótimo na concepção da criança. Eu falo isso muito com as pessoas, porque as pessoas elas têm uma ideia de que o que elas... Igual hoje em dia, quando as pessoas falam assim, nossa, minha avózinha é linda, é ótima. Era uma carrasca quando era... Minha avó era... Então, eu falei aqui, minha avó era má, tá? Minha avó era muito má. Exato, e quando era a avó que ficava com aquela criancinha, ela era má. Né? Ela era aquela vozinha. Tem essa consciência. Exato. Tadinha, minha avó. Mas aí hoje, se você fala, nossa, avó, um docinho. Aí eu falo, não estou perguntando hoje, porque hoje ela é docinho porque não tá, né? Tem força mais. Mas se você leva lá na infância, fala, mas lá na infância, como era a avó? Igual você está dizendo, nossa, minha avó era... Carrasca, não, eu tratei muito isso, esse feriado mesmo que eu tava falando. E eu falava, cara, minha avó, meu tio até ria, porque meu tio, ela amava meu tio. Minha avó ficou viúva. E eu era, meu avô, acho que morreu, eu tinha
3 anos, né? Então vivi isso com a minha avó. Minha avó não era um doce. Às vezes eu falo isso, as pessoas olham pra mim, eu falo, gente, não era, botava de castigo no milho, ela não deixava eu comer. Minha avó era muito brava. Sim, assim, sim. dentro, né, do que a da consciência, não tô dentro da consciência dela, mas Sim. ela não era, não. Mas aí, então, aí as pessoas muitas vezes não conseguem levar, né, voltar com a informação para o momento que viveu aquilo. Sim. Porque é ali que está registrado. Né? Então, por mais que ela hoje entenda, igual você sabe, que a sua avó fez o que ela pôde, era a consciência dela, né? E sozinha, imagina, né? Quantas tarefas ali. 6 filhos, ainda cuidando dos netos. Exatamente. Então, Sim. assim, pesado, né? Sim. Mas, ainda assim, aquela criança, tipo assim, não tem nada com isso. Sim. Eu era criança, eu tinha todo o direito de ser bem cuidada, de viver uma infância sadia, e e ser respeitada. Então, assim, você tem que levar aquela criança para entender a situação dessa avó. Né? Olha a sua avó como é que era. E aí é muito legal, porque muitas vezes a pessoa já adulta, aí naturalmente ela já é mãe, então ela já passou por um outro processo, ela consegue enxergar, né, esse valor naquele que foi o seu cuidador, né? Normalmente aquela pessoa que foi o tutor ali daquela criança. É verdade. Olha pro o Álvaro, né? O Álvaro já vai fazer 24, gente. 24 anos, né? Então, assim, é uma escola, né? É a maternidade, né? A gente começa até ver mesmo que os maiores desafios da nossa vida, eles estão dentro de casa, né? Sim. Não é na rua. Não é nos nossos relacionamentos tão assim, tá ali dentro de casa mesmo. É a gente olhar para eles, né? E entendendo e tratando isso mesmo, se curando, né? Às vezes as pessoas falam, né? A gente até tem esse cuidado da técnica, uma técnica de cura, né? Mas mas cura mesmo. Mas cura. Depende da pessoa, óbvio, né? Mas depende. A gente não promete cura, Sim. porque a cura está dentro de cada um. A gente sempre fala isso, né? Sim. E a gente escuta cada vez mais que essas técnicas, né, e todo esse processo de autoconhecimento está vindo muito mais agora, né? Está aí essa mudança planetária, estamos aí agora numa era de regeneração, e está sendo um chamado para as pessoas mesmo se olharem e se autoconhecerem. Então, assim, muitas técnicas que estão aí disponíveis hoje não é nem para as pessoas se tornarem terapeutas, não. Para elas se conhecerem através dessas ferramentas que estão disponíveis. E tem muita coisa hoje disponível. Você entra no YouTube, tem vários vídeos, tem live, tem livro, tem tudo. Né? Então, só não procura quem não quer realmente. Quando eu comecei também, eu não tinha ideia nenhuma de me tornar terapeuta. Nenhuma, zero. Sim. Zero, assim. Exato, você veio pelo seu processo. Sim, pelo meu processo. Tanto que eu queria fazer o curso, mas nem tinha feito. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui pra me ver o que vai ser. E depois fiz a sessão, e aí eu emendei todos os cursos, né? Mais as assistências, tudo isso. E até pegando isso, né? Quando que a gente vai ter outro curso, gente? Que eu tô com saudade de ser assistente já. Pois então, o próximo curso vai ser em agosto, dia 11, 12 e 13, né? Começa numa sexta, normalmente às 18 horas, vai ter aproximadamente 22 horas. Sábado e domingo é o dia todo, de 9 às 18, né? De 9 às 17. Sábado e domingo. Então, é o curso básico, que é o primeiro curso da técnica do Theta Healing. E, para mim, assim, é a base e é realmente... É tudo o que a gente precisa se você quiser conhecer sobre o Theta Healing e se autoconhecer. Se você ficar só nesse livro e só nesse curso, você já tem assim muita bagagem e infinitas possibilidades para se tratar, para se olhar, para se curar. A verdade é essa. A gente estava até falando isso outro dia num grupo de estudo, dessa questão, porque o 1, ele é perfeito. Assim. Ele tem muita informação. E o Você e o Criador. Você e o Criador, eu achei ele incrível, lindo. Assim, eu amei. Porque o Você e Criador, só dando sequência, depois do básico tem o avançado, né? Avançado. O também amo o avançado. Que é ótimo, porque aí depois que você já entendeu qual é o processo de crença, como liberar a crença, você vai entender como é colocar programações, né, ou afirmações positivas na sua vida, para os downloads. Trazer uns downloads, que são essas afirmações. Para tudo que a gente remove, né, toda crença que é liberada, você tem que trazer outra positiva para o seu sistema entender como algo positivo. Então, o avançado ele é também perfeito e
E é muito importante. Depois disso, venho aprofundando no digging, que é a maneira onde você vai aprender a realmente identificar suas crenças, aprofundar nas suas crenças. Sim. Porque assim, saber a gente sabe, né? Porque a gente escuta o tempo todo, a gente ouve, né? Ou repete algumas frases e a gente fala, isso é da minha mãe. Isso meu pai falava. A gente logo já identifica que tem coisas familiares ali que a gente já reconhece. Mas o aprofundando é mais nesse sentido, é você aprofundar para você também se autotrabalhar, chegar mais rápido na crença raiz. E depois vem você, o criador, né? Que incrível. Agora também é um pré-requisito para os outros cursos. Amei você, o criador, gostei muito. Você, o criador, eu digo que é quando... E assim, a minha definição dentro do autoconhecimento, eu vejo o autoconhecimento da seguinte forma. Quando você entra dentro do autoconhecimento, você tem o eu-ego, né? Porque nós somos ego, lógico, somos terrestres ainda e tem que ter o ego. E quando você entra para o autoconhecimento, você vai em busca do eu divino, né? Então, por isso eu acho tão lindo o autoconhecimento. É porque você desconstrói esse ego, né? É um processo de desconstrução, mas ainda assim a gente precisa manter essa consciência desse plano, porque somos humanos e estamos aqui ainda, encarnados, e ainda estamos muito ainda que viver, vivenciando, evoluindo, errando, aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, esse autoconhecimento ele vai te possibilitando você acessar esse eu divino. Então, acho que é fantástico isso, no meu ponto de vista. E o eu, você, o criador, mostra exatamente isso, essas vozes, né? É demais. Que voz é essa que está falando dentro de você? É o seu ego? É o seu eu sobrevivente? É o quê? Eu subcorrente, né? Cadê aquela vítima que está aí até hoje lamentando, pobre de mim? Então, assim, você começa a ouvir partes, né, dos seus eus, de tudo que você já viveu, mas depois de tudo isso apurado e refinado, você identifica a verdadeira voz do divino. Não, eu achei ele incrível, assim. Eu amei muito, assim, foi um dos cursos que eu mais gostei. Fiz o Alma Gêmeas também, você, seu círculo íntimo, e o Anatomia Intuitiva, óbvio, né, que é um divisor de águas, incrível, né, 15 dias maravilhoso, assim. Mas você e o criador, eu amei, eu gostei muito. Fiquei, assim, encantada. Gente, a gente poderia ficar aqui 5 horas, mais ou menos, falando disso. Assim, eu estou muito feliz de verdade mesmo, Dimara. Quero muito te agradecer pela presença. E também por você ser parte, né, nessa minha trajetória, nessa minha jornada de tanto conhecimento, né, de tantas oportunidades que você abriu para mim nas assistências. Às vezes as meninas falavam, não é possível fazer outro curso. Mas, assim, eu posso te falar que cada curso, cada assistência, cada pessoa que passou ali, diferente. Eu aprendi alguma coisa, assim, muito diferente, que me trouxe... Eu tava até brincando de estalar os dedos, bater as palminhas lá de vez em quando, que a gente precisa. Então, assim, foram muitas vivências que eu não teria, né? Então, se você tá aqui em Juiz de Fora, se você quer ter interesse em ter mais autoconhecimento, o curso DNA Básico é assim, incrível, maravilhoso. Então, eu indico para vocês e quero muito agradecer mesmo de coração a sua presença, né? O seu carinho comigo, tudo isso. E que você deixe também suas redes sociais para as pessoas conhecerem o seu trabalho maravilhoso. Eu agradeço, né, também pelo convite. Amei poder estar aqui e nesse bate-papo assim, tão leve que eu não estou nem sentindo a hora passar, porque se deixar eu falo aqui. Ontem eu ainda ouvi uma pessoa falando sobre mentoria, ela falou assim, mentoria, você cria uma mentoria com aquilo que você fala até pelos cotovelos. Então, se eu posso criar uma mentoria de terapia e falar especificamente, principalmente do Theta Healing, porque você é sua aluna. Realmente até pelos cotovelos. Falo pelos cotovelos, porque é algo assim que me fascina e que foi transformador mesmo na minha vida, e não só na minha. Eu percebo, né, quando eu falei que eu posso não ter contribuído com ninguém, eu sei da contribuição, eu também reconheço isso, né? Não preciso ser tão humilde assim para não reconhecer, né, que eu contribuo ainda, e a transformação das pessoas que passam, não só pelas terapias, mas pelos cursos ou mentorias, todo o trabalho que é feito, né, eu acho que as pessoas podem se permitir e se abrir para essas técnicas que são tão contributivas, tão eficazes e que podem realmente trazer resultados e transformações reveladoras. Sim.
É Nossa, isso. muito obrigada. Gente, siga É, ela, maravilhosa, de Mara Ferreira, Mão de Lótus. E é. assim, até, tipo, para complementar o que você está falando, não é só Aham. questão de você fazer o curso, né? Você fazer um atendimento de Teta Healing. Se você fizer uma sessão, você vai ver a diferença, né? Então, assim, para mim, igual eu falei, eu fiz uma de rejeição e valeu por 15 anos de terapia, não menosprezando a terapia, mas que realmente é um ponto que você olha ali que às vezes você não tem essa percepção. E o Teta, ele consegue te acessar no seu subconsciente, na sua crença raiz mesmo. Isso desperta Uhum, você para uma vida muito melhor. Tenho desafios, faço terapia, tô ali uhum. nessa busca, vou estar, gente, sempre até morrer, né? Então, assim, não tem como. E por isso que a gente tá aqui com esse podcast, é sobre saúde mental e tá tudo bem. E eu espero você no próximo episódio.